Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Assistam a outras videoaulas e a outros textos de apoio que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, os links. Ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos nas lições bíblicas que nós postamos ao longo da semana. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Se estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos. Mas não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical na sua igreja local, porque tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Neste quarto trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Estamos estudando a doutrina da provisão, e estudando agora, nestas lições, deste bloco, segundo bloco da lição, os exemplos bíblicos de provisão divina. E hoje estaremos estudando este tema, que é a lição do número 10, adorando a Deus em meio à calamidade. Hoje estaremos estudando o episódio do livramento de Judá nos dias do rei Josafá. O episódio que é narrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20. Nós temos aí a narrativa desse grande acontecimento, que é a vitória que Judá tem contra um numeroso exército formado pelos filhos de Moabe, pelos filhos de Amon, pelos filhos de Seir, que vão contra o rei de Judá, que na época era governado por Josafá, adorando a Deus em meio à calamidade. Será que é possível nós adorarmos a Deus no meio de uma calamidade? O que é uma calamidade? Calamidade é uma situação de tragédia. É uma situação que não tem solução, uma situação que não tem saída. É uma tragédia. Tanto que quando acontecem alguns acidentes aí, por exemplo, quando nós tivemos o ano passado aquele desastre ambiental terrível que envolveu a cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais, aquilo ali foi uma calamidade. E acabou com o Rio Doce, com a água do Rio Doce. Isso é uma calamidade. Tanto que quando acontece uma tragédia natural, uma catástrofe, se decreta estado de calamidade pública. Eu posso adorar a Deus em meio à calamidade? A calamidade não me tira a fé, a calamidade não me desanima, não me faz descrer em Deus, não me faz dar as costas a Deus. É exatamente o contrário. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. As circunstâncias desta vida jamais podem nos impedir de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus. O apóstolo Paulo ele foi bem claro lá na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 35.
quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É possível, sim, em meio à calamidade, nós adorarmos a Deus. E um exemplo disso é o episódio bíblico que nós iremos estudar nesta lição. Mas para bem compreendermos o que nos conta o capítulo 20 do segundo livro das Crônicas, nós devemos voltar um pouco na história. O nosso comentarista volta até muito além. O nosso comentarista fala da divisão do reino após a morte de Salomão. Eu não vou até longe assim. Eu vou falar sobre o quarto rei de Judá, que é Josafá, em cujo reinado ocorreu este episódio que nós vamos estudar hoje. O reino havia sido dividido depois da morte de Salomão. Roboão, o filho de Salomão, quis aumentar a carga tributária, foi tolo e o reino se dividiu. 10 tribos seguiram Jeroboão e só 2 tribos ficaram sendo governadas pela família de Davi, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Depois os levitas vieram morar juntamente com os judaítas e os benjaminitas, quando Jeroboão instituiu ali o culto dos bezerros de ouro. Os levitas ficaram sem função e eles voltaram para o reino do sul, o reino de Judá. E Josafá, ele é o quarto rei de Judá. O primeiro rei foi Roboão, o segundo rei foi Abias, o terceiro rei foi Asa e o quarto rei foi Josafá. Se os irmãos quiserem ter um aprofundamento no estudo dos reis de Judá e de Israel, nós tivemos um curso, um grupo de estudos bíblicos, um grupo de estudos, o GBA, e nós estudamos todos os reis de Judá e de Israel. Os irmãos encontram aqui no nosso canal no YouTube os vídeos de todos esses reis. Então, desde Jeroboão até Oséias no Reino do Norte e desde Roboão até Zedequias no Reino do Sul. Nós estudamos todos os reis e fizemos ali uma forma de debate e está aí no canal do YouTube, os irmãos podem colocar e coloca assim, reis de Israel e de Judá, e os irmãos vão encontrar aí todos os reis, o estudo de todos os reis de Judá e de Israel. Josafá, o nome dele significa Deus julga. E ele foi o quarto rei, ele era filho de Asa. E ele assumiu o reinado num momento, digamos assim, espiritualmente delicado no reino de Judá. Por quê? Porque o seu pai, Asa, ele foi um rei fiel a Deus. Aliás, foi o primeiro rei fiel a Deus do reino de Judá. Roboão não era fiel a Deus, Abias também não era fiel a Deus, mas Asa foi um rei fiel a Deus. Nós vemos isso com muita clareza lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 14, versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Ele tirou a idolatria que havia, ele destituiu a sua própria mãe, que era idólatra, e ele foi um rei fiel a Deus. Ocorre
que no final do seu reinado, Asa, vieram os inimigos para guerrear contra Judá, e Asa fez um acordo, fez uma aliança com o rei da Síria para vencer os inimigos. E um profeta chamado Anani veio repreender Asa, porque Asa deveria ter confiado em Deus, como havia acontecido em outras guerras passadas, e com inimigos mais poderosos. Asa ficou bravo com aquilo que o profeta disse, mandou prender o profeta e maltratar o profeta. E a Bíblia diz que por causa disso Deus deu uma doença em Asa. Asa ficou com uma doença nos pés, não pediu perdão a Deus, recorreu aos médicos, mas médico não resolve doença colocada por Deus, e Asa acabou morrendo. A Bíblia diz até que foi o primeiro rei que, na sua morte, queimaram especiarias, queimaram para mostrar que, apesar dele ter morrido doente, por um castigo divino, ele morreu salvo. Então Josafá assume o reinado preocupado com essa situação do seu pai. Preocupado em servir a Deus, em ser obediente a Deus, preocupado em não ter problemas como seu pai teve no final do seu reinado. Então ele ficou muito preocupado em ser fiel a Deus. E a Bíblia diz que realmente ele foi um rei que foi fiel a Deus. Vamos ler lá em 2 Crônicas, capítulo 17, E diz assim: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou a Baalim. Antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Nesse momento em que Josafá está reinando, quem reinava no Reino do Norte era Acabe, que havia se casado com Jezabel. Nós falamos disso rapidamente na lição passada. Era um momento em que o Reino do Norte estava se apostatando, adorando a Baal. E Josafá se manteve íntegro, se manteve fiel a Deus. Ele tinha uma preocupação em servir a Deus e não cometer o erro final do reinado do seu pai, de Asa. E Josafá começou bem o seu governo. Ele tomou algumas iniciativas que revelavam todo o seu cuidado que ele tinha para com Deus. Em primeiro lugar, ele cuidou da defesa do país. Diz assim, e Josafá, de 2 Crônicas 17:1, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e pôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Vendo que o reino de Israel estava apostatando da fé, vendo que havia um intuito de fazer um culto a Baal, ou até querer trazer o culto a Baal a Judá, Josafá, ele fortifica as cidades, ele arruma a defesa do seu país. Ele sabia que ele era rei, ele tinha o dever de guardar aquele povo, manter a independência daquele povo e manter aquele povo como o povo de Deus. Como o reino de Israel estava na idolatria, ele se cuidou. E aqui nós temos uma lição importante. É a vigilância. Jesus diz, vigiai e orai. Quando Deus deu testemunho de Jó, ele disse, é um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Paulo diz, não deis lugar ao diabo. Josafá, ele fortificou as cidades contra Israel. Procurou demonstrar qual era a circunstância adversa que havia, e ele se precaveu. Ele foi precavido, ele foi prevenido,
ele cuidou das defesas do seu país. Nós também temos que ser precavidos, nós temos que cuidar das nossas defesas, para que o inimigo não encontre lugar para atuar nas nossas vidas. Assim, nós poderemos adorar a Deus, na beleza da sua santidade. Porque se nós não damos lugar ao inimigo, se nós nos fortificamos, e onde é que nós nos fortificamos? Nos meios de santificação. Paulo diz para Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós devemos nos fortificar. Nos fortificamos na oração, na meditação da palavra, na participação digna da ceia do Senhor, no temor do Senhor, no jejum. Nós nos santificamos, nós nos fortificamos. Foi o que fez Josafá. Ele fortificou as defesas do seu país. Depois, em segundo lugar, a Bíblia diz que ele buscou ao Deus de seu pai Davi e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Como nós já lemos aqui. Ele, além de colocar soldados e gente de guerra para não deixar que o inimigo invadisse, para não deixar a penetração do inimigo, ele foi buscar a Deus. Foi ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de meditação na palavra de Deus, que era a lei naquele tempo. E isso era fundamental. Ele falou, eu tenho que buscar a Deus, para não cometer o mesmo erro do meu pai, que não quis ouvir o profeta quando ele veio. Meu pai errou indo buscar ajuda na Síria, mas eu vou buscar a Deus. E ele usou como modelo, como exemplo, Davi, o pai da dinastia, o homem segundo o coração de Deus. Fortificando contra o inimigo e buscando a Deus, Deus o abençoou. A Bíblia diz que o Senhor confirmou o reino na sua mão. E todo Judá deu presentes a Josafá e teve riquezas e glória em abundância. E aqui nós temos um texto que a teologia da prosperidade gosta muito. Tá vendo? Josafá serviu a Deus, buscou a Deus, ficou rico. É verdade. Josafá ficou rico. Teve riquezas e glórias em abundância. Porque recebeu presentes do seu povo. Porque o seu povo viu a sinceridade de propósitos que ele tinha. Mas nem sempre isso acontece. Isso aconteceu com Josafá. O importante é buscar a Deus. Porque nós buscamos a Deus para ir para o céu, não para ficar rico nessa vida. E as riquezas e as glórias em abundância que teve Josafá não contribuíram para o seu bem-estar. E nós temos aqui, colocamos em nosso esboço aí, e que os irmãos podem acompanhar, que Josafá, ele não pôs o coração nas riquezas, mas sim nos caminhos do Senhor. Veja bem que o versículo seguinte, o versículo 6, diz assim, e exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda demais tirou os altos e os bosques de Judá. Josafá ganhou muitos presentes, mas ele não pôs no coração, não pôs a riqueza no seu coração, as riquezas que recebeu. Muito pelo contrário, ele se exaltou nos caminhos do Senhor. Então Josafá não é um bom exemplo da teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade ensina as pessoas a terem o seu coração nas riquezas. Mas nós não podemos pôr os nossos corações nas riquezas. Não é? Muito pelo contrário, nós temos que ter o nosso coração em Deus. Em Deus. Né? Em Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, ele diz assim, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos.
Em vez de você colocar o coração nas riquezas, coloque o coração em Deus que dá as riquezas. Porque Deus é maior do que as riquezas, porque é Ele quem dá as riquezas. E foi isso que Josafá fez. Então, Deus deu riquezas e glória em abundância a Josafá, mas Josafá não pôs o coração nas riquezas. É verdade que há um episódio na vida de Josafá, que nós encontramos lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, os versículos 35 a 37, em que Josafá quis enriquecer-se e se aliou com o filho de Acabe, o rei Acasias. Vamos ler lá, segundo Crônicas 20 e 35. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Quando Josafá quis ganhar dinheiro e se aliou com Acasias, filho de Acabe, que era um rei ímpio, para ganhar dinheiro, Deus fez Josafá ter um grande prejuízo financeiro. Todos aqueles navios que ele fez juntamente com Acasias se despedaçaram e não puderam ir até Tarsis. Então Josafá é um exemplo de que Deus pode nos dar bênçãos materiais, mas nós não podemos pôr o nosso coração nelas. E se Deus nos der riquezas, não podemos ter a vontade de enriquecer. Não devemos ser gananciosos, porque se acontecer isso, nós vamos ter prejuízo, como teve o rei Josafá. Mas teve um outro ponto que Josafá mostrou toda a sua piedade, toda a sua vida íntegra diante de Deus. Josafá tratou de promover a educação doutrinária do povo de Judá. Olha o que acontece, é o que a gente vê aqui no capítulo 17, versículo 7. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes, a Beniail e a Obadias e a Zacarias e a Netanel e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías e Netanias e Zebadias e Azael e Semiramote e Jonatas e Adonias e Tobias e Tobi Adonias, levitas. E com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá e tinham consigo o livro da lei do Senhor e rodearam todas as cidades de Judá e ensinaram entre o povo. Josafá fez questão de ensinar a lei de Deus para o povo de Judá. Ele não apenas buscava a Deus, mas queria que o povo também buscasse a Deus. E aqui nós vemos, irmãos, o rei Josafá mostrando uma verdade que até hoje não é aplicada em nosso país. É a necessidade de investirmos na educação. E na educação ensinarmos a palavra de Deus. O Brasil hoje tem um dos piores sistemas educacionais do mundo. Os nossos governantes não investem em educação. Gastam muito dinheiro com educação, mas não educam o povo. Não têm interesse em educá-lo. E a igreja está no mesmo caminho. A frequência das nossas escolas bíblicas dominicais é vergonhosa na maior parte do país. Não há interesse em se ensinar a palavra de Deus ao povo. Mas Josafá não. Ele pegou os levitas e os sacerdotes e os mandou ir de cidade em cidade para ensinarem a palavra de Deus. E este ensino da palavra de Deus fez com que o povo servisse ao Senhor. E é por isso que o povo pôde adorar em meio à calamidade. Porque eles conheciam a Deus. Porque eles conheceram ao Senhor. Porque eles foram ensinados na palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Josafá se preocupou em doutrinar o povo de Judá, em fazer o povo buscar a Deus. Mas teve uma outra coisa
que Josafá fez? Ele tratou de estruturar o sistema judiciário de Judá. Lá no capítulo 19, no versículo 5 de 2 Crônicas, nós lemos: e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. E deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com o coração inteiro. Josafá não só ensinou a lei do Senhor para o povo, mas também montou um poder judiciário para aplicar a lei que ele tinha ensinado para o povo. O povo conhecia a lei e tinha que observar a lei. O povo conhecia a lei e, por isso, tinha que cumprir a lei. E Josafá instituiu juízes para aplicar a lei, castigar os transgressores. Além de educação, o povo de Judá tinha punição, tinha justiça. Quem dera tivéssemos um Josafá aqui no Brasil. Aqui no Brasil, nós não temos educação e temos impunidade, porque a justiça é lenta, as leis são falhas. E há um movimento que começa nos governantes para que a lei não seja aplicada. Este era Josafá. Josafá, um governante piedoso, um excelente governante, que buscava a Deus, que protegia a sua nação com gente de guerra nas fronteiras, que ensinava a lei do Senhor ao povo, levando o povo a buscar a Deus, e que aplicava a lei de Moisés e punia os transgressores da lei. Um rei exemplar, um povo exemplar, um povo que estava cumprindo a lei, um povo que estava sendo mantido na terra, porque os irmãos sabem que Deus havia posto uma condicionante para manter o povo na terra de Canaã, o chamado Pacto Palestiniano. Se eles fossem obedientes a Deus, Deus os manteria na terra e os abençoaria na terra. Se eles fossem desobedientes a Deus, Deus os, no limite, os tiraria da terra. Um rei fiel a Deus, um rei que levava o povo a servir a Deus, tudo estava bom. Parecia que estávamos num verdadeiro paraíso na terra. Mas eis que de repente surge um imprevisto. Capítulo 20 do 2º livro das Crônicas diz: e sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Josafá tinha guarnecido o seu país, ao norte do país, contra Israel. Tinha gente de guerra. Mas eis que de repente vem da Síria, vem do deserto, vem do mar, vem daquela região inóspita que é o Mar Vermelho, moabitas, amonitas e gente da Síria
uma grande multidão. E já estavam, quando ele soube da notícia, em En-Gedi, que fica a mais ou menos 80 quilômetros de Jerusalém. Mas Josafá era fiel a Deus. O povo buscava a Deus. O povo estava obedecendo à lei de Deus. Os transgressores eram punidos. O povo era ensinado na lei de Deus. Todos serviam a Deus. Como é que pode surgir este imprevisto? Esta notícia tão terrível? Porque, irmãos, no mundo nós temos aflições. Não estamos livres dos imprevistos, das calamidades. Não estamos livres das dificuldades e das adversidades. A adversidade chegou ao reinado de Josafá. O problema chegou. E por que Deus permite que o problema chegue para os seus servos fiéis? Para que nós nos aproximemos dele. Para que nós tenhamos mais intimidade com ele. Para que ele mostre o seu poder, o seu amor nas nossas vidas. Não nos revoltemos contra Deus. Não nos desesperemos no momento da crise, da dificuldade, da adversidade, do imprevisto. Mas lembremos que o que é imprevisto para nós já está previsto por Deus. É por isso que nós estamos a estudar o Deus de toda provisão. A divina providência é a criação de condições para que Deus dá, para que nós enfrentemos o que está por vir. Porque Deus já sabe de antemão o que vai acontecer. E por isso ele já cria as condições para que nós superemos as dificuldades que virão. O que é imprevisto para nós já está previsto por Deus. E por isso, quando vier a calamidade, quando vier o imprevisto, quando vier a surpresa desagradável, nós devemos recorrer a quem já previu o que para nós é imprevisto. Nós temos que recorrer a Deus. Mais uma vez, na lição passada, eu falei disso, mas eu repito aqui. Lembremos o que diz o poeta traduzido ou adaptado por Paulo Leivas Macalão, lá no hino 273 da harpa cristã. Quer nas trevas, quer na luz, só a ti recorrerei. Só a ti, meu bom Jesus, e socorro acharei. Quando lutas, penas, dor, neste mundo encontrar, eu te buscarei, Senhor, e virás me consolar. Fortes lutas eu terei, neste mundo enganador, mas socorro eu acharei em ti sempre, ó Senhor. E o refrão diz, só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Não faltam aqueles que vêm dar más notícias. Chegaram a Josafá e disseram, olha, vem uma grande multidão. E já estão em En-Gedi. E qual foi a reação de Josafá? Josafá era um ser humano, como eu e você. A reação dele foi uma só. Ele teve medo. Diz o texto. Então Josafá temeu. Ele sabia que não tinha soldados suficientes para enfrentar a grande multidão que estava vindo. Numa região inóspita, onde ele não tinha defesa, onde ele não tinha fortificações. Ele nunca imaginou que pudesse acontecer isso. Ele teve medo, mas ele não se desesperou. Diz o texto, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor
e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Como disse o poeta, do hino 273 da harpa cristã, Josafá recorreu ao Senhor. Foi orar. Ele era um homem de oração. Ele foi orar. Ele não tinha o que fazer. Ele sabia que não tinha soldados suficientes para enfrentar aquele exército. Mas ele também sabia que Deus havia dito que se o povo fosse fiel, ele seria mantido na terra. E o povo estava sendo fiel. E eles estavam servindo a Deus. E Josafá cria na palavra de Deus. Por isso ele foi buscar a Deus. E no momento da urgência e da emergência, ele apregoou um jejum para todo o povo. Um jejum nacional. Todos deveriam jejuar. E eis aqui, irmãos, a importância do povo ser ensinado na palavra de Deus. Como o povo tinha sido doutrinado, quando ele apregoou o jejum, todos vieram jejuar. Porque eles sabiam que o jejum é um reforço à oração, notadamente nos momentos de urgência e de grande e intensa necessidade. O pastor José Wellington Bezerra da Costa costuma dizer que o jejum é uma mensagem mais rápida para Deus. É um clamor mais rápido, porque demonstra urgência, emergência. Eles não tinham muito o que fazer. O inimigo já estava a 80 quilômetros de distância. Ele não tinha como sequer retardar a chegada do inimigo. Ele foi buscar a Deus. Porque ele não confiava nem em carros, nem em cavalos, nem em exércitos, mas ele confiava em Deus. Ele também não foi buscar aliados, porque ele se lembrava daquilo que o seu pai havia feito. Ele foi buscar a Deus. E ele apregoou um jejum. E como o povo era doutrinado, o povo conhecia a lei de Deus, o povo sabia que a solução era buscar a Deus e era jejuar. E todos vieram a Jerusalém para jejuar. E quando todos resolveram jejuar, nós temos aí a união do povo. E quando há a união do povo, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Está lá no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ah, irmãos, se nós, nos momentos agora de crise, de dificuldade, o povo fizesse jejum, se clamasse um jejum. No início deste ano, foi clamado, houve um dia de clamor pelo nosso país, no começo do ano. E nós vemos que Deus ouviu esse clamor, porque houve mudança de governo, e a situação ainda é crítica, mas já está demonstrando algum sinal de melhora. Nós temos que confiar em Deus, irmãos. Porque as nossas igrejas locais, diante desta lição, não convocam um jejum para que a membresia, para que a igreja local, num dia de consagração a Deus, peça a Deus a melhoria da nossa situação econômico-financeira, da nossa situação política, da nossa situação social. Irmãos, o jejum, ele tem que ter objetivo. Josafá pregou o jejum com um objetivo. É o objetivo de haver o livramento do povo diante do inimigo que se aproximava. Nós temos que evitar aqueles jejuns rituais. Tipicamente, o jejum que os judeus faziam, não no tempo de Josafá,
mas mais adiante. Né? O profeta Isaías combate este jejum ritual, este jejum religioso, um jejum costumeiro, automático. Lá em Isaías 58, nós vemos assim: clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que um homem um dia aflija sua alma, que incline a sua cabeça como um juco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Mas não é só Isaías, não. Zacarias, depois do exílio, também vai combater esse jejum ritualístico, esse jejum sem qualquer motivo. Né? Ele diz assim, aqui em Zacarias, ele fala a respeito deste jejum sem qualquer sentido, sem qualquer propósito. Zacarias capítulo 7. Disseram ao sacerdote, versículo 3, disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: falai a todo o povo desta terra, aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Nós devemos evitar este jejum ritualístico, costumeiro. Nosso jejum tem que ter um propósito. Eu jejuo para reforçar a oração. E a oração tem um pedido objetivo. Josafá pregou um jejum para o livramento do povo. E todo o povo veio jejuar. E essa oração, esse jejum, era a prova da confiança em Deus. Josafá, ele não podia enfrentar o inimigo, mas ele podia orar e jejuar. O povo não podia enfrentar o inimigo, mas eles podiam orar e jejuar, buscar a Deus. Irmãos, nós, no momento da calamidade, do imprevisto, nós temos que fazer aquilo que nós podemos fazer. Lembremos do que diz Salomão lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. No momento da calamidade, nós devemos fazer o que vem às nossas mãos para fazer. O que nós podemos fazer, nós devemos fazer. O que nós não podemos fazer, deixa que Deus faça. Fazer o que devemos e podemos fazer e deixar que Deus faça o que somente Ele pode fazer, é a atitude correta com relação à divina providência. É a atitude de fé que se exige de todo aquele que quer agradar ao Senhor. O que é ter fé, irmãos? O que é agir com fé? Agir com fé é fazer o que a gente pode fazer e deixar que Deus faça
aquilo que só Ele pode fazer. Nós fazemos o que está ao nosso alcance. E confiamos que Deus vai fazer o que está além do nosso alcance. E porque nós confiamos que Deus vai fazer o que está além do nosso alcance, nós fazemos o que está ao nosso alcance. Isto é agir com fé. Muitas pessoas dizem, agir com fé é um salto no escuro. Não. Agir com fé é fazer o que nós podemos fazer. E deixar que Deus faça o que Ele pode fazer. Quando Jesus mandou tirar a pedra do sepulcro de Lázaro, Marta disse, Senhor, já cheira mal. E Jesus disse, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E aí então ele disse, tirai a pedra. Tirar a pedra, aquelas pessoas podiam fazer. Ressuscitar Lázaro, só Jesus podia fazer. Mas quando nós tiramos a pedra, nós cremos que Jesus pode ressuscitar Lázaro. Por isso tem duas coisas que nós não podemos fazer diante da calamidade. A primeira delas é querer que Deus faça o que nós podemos fazer. Se não tivessem tirado a pedra e dissessem, não, o senhor que tem que ressuscitar, o senhor que tira a pedra. Quando nós fazemos assim, nós queremos colocar Deus na condição de servo e não na de Senhor. Eis o grande erro da teologia da confissão positiva e da teologia da prosperidade. Eles tratam a Deus como um gênio da lâmpada, como um garçom, como alguém que está à nossa disposição, que tem que fazer o que nós queremos. Não, não e não, irmãos. No momento da calamidade, aquilo que está ao nosso alcance, nós devemos fazer. Porque quando nós fazemos, nós assumimos a nossa posição de servo. É o servo que trabalha. É o servo que opera. É o servo que age. E outra coisa que nós não podemos fazer é querer fazer o que só Deus pode fazer. Quando nós queremos fazer o que só Deus pode fazer, aí nós nos colocamos no lugar de Deus. E isso está errado. Tiraram a pedra e Jesus ressuscitou Lázaro. Josafá não podia combater aquele exército. Josafá não podia buscar aliança com outros povos. Mas Josafá podia orar e jejuar. E ele apregoou o jejum e a oração. E quando o povo estava reunido, ele toma a iniciativa de orar a Deus. Isso que é bonito também aqui. Se você ler lá em 2 Crônicas, capítulo 20, ele diz assim, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Como líder, ele deu exemplo. E ele faz uma oração. E nesta oração nós temos 6 lições que Josafá nos dá como enfrentar a calamidade nesta oração que ele faz. Primeiro, ele mostra que o povo estava pedindo socorro ao Senhor. Ele diz assim, e disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Josafá faz uma súplica, ele pede, ele não exige, ele não manda, ele não põe Deus contra a parede. Não, a oração é um pedido. O povo estava pedindo socorro a Deus. Segundo, ele reconhece que Deus é o Senhor. E, portanto, ele era servo. Ele era o rei. Mas diante do povo ele diz, eu sou tão servo quanto os meus súditos do Senhor. E quando nós nos colocamos diante de Deus como servos e reconhecemos que Ele é Senhor, é porque nós deixamos que Ele faça segundo a sua vontade. Eis o ponto.
segundo a vontade dele, não segundo a nossa. Tudo fica sujeito à vontade de Deus. Ele não é obrigado a nada. Segundo, ele disse assim, ele é o dominador de todos os reinos da gente. Josafá reconhece que Deus tinha o controle de tudo e que ninguém podia resistir à vontade de Deus, nem Josafá e o povo jejuando. Diante da calamidade, que é algo que está acima das nossas forças, nós temos que saber que nós não podemos resistir à vontade de Deus. Maior do que a calamidade é a vontade de Deus. Agora, se Deus quiser que nós soframos a calamidade, se Deus quiser algo que não é o que nós queremos, nós temos que nos conformar à vontade de Deus. Ninguém pode resistir à vontade de Deus. Josafá não estava exigindo de Deus o cumprimento do pacto palestiniano. Não, o Senhor é obrigado a mandar esses inimigos embora, porque o povo está servindo a ti, e a tua palavra diz que nós não sairemos da terra se formos obedientes a ti. Josafá não fez isso. Josafá apenas disse, tu és o dominador de todos os reinos, de todas as gentes. Tu és não só o Deus de Israel, como é o Deus dos nossos inimigos também. E ninguém pode resistir à tua vontade. E nós estamos aqui para nos submeter à tua vontade. Quarta coisa, Josafá ele se lembra das promessas de Deus. Porventura, Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante de teu povo Israel, e não deste as sementes de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois em ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá se lembra das promessas de Deus. Ele estava no templo, orando, lembrando que quando Salomão construiu o templo, na inauguração do templo, ele pediu a Deus que ouvisse sempre o clamor do povo que fosse proferido naquele templo. E o Senhor apareceu depois a Salomão, confirmando que ele iria sempre ouvir o povo quando ele clamasse no templo. Josafá não cobra a Deus, não. Josafá não exige o cumprimento de Deus, não. Josafá não coloca Deus contra a parede, não. Ele apenas se lembra das promessas de Deus e mostra que ele cria nestas promessas. Josafá reconhecia a fidelidade de Deus e mostrava sua fé nas promessas de Deus. E ele, então, é objetivo no seu pedido. Como eu disse, o jejum tem que ter um propósito, a oração tem que ter um propósito. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel quando viu a terra do Egito, mas eles se desviaram e nos destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua presença que nos fizesse herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele faz uma súplica, um pedido. Ele diz, eu não sei o que fazer. E nós buscamos a tua direção e a tua orientação. E Deus, então, levanta Jaaziel, que era dos filhos de Asaf, para trazer uma mensagem profética para Josafá e para o povo de Judá. Bonito ver, Jaziel, um dos filhos de Asaf. Asaf era profeta, lá do tempo de Davi, está lá em 1 Crônicas 25:2. E desde lá, passados algumas décadas, provavelmente mais de um século, há uma família que se mantinha consagrada a Deus. Asaf era profeta, mas Jaaziel também era profeta. E Jaaziel se levanta no meio do povo. Irmãos, quando o povo está unido em oração e jejum, é temente a Deus, está obedecendo ao Senhor, busca a Deus,
o Espírito Santo se faz presente. Na lei se fez presente através do profeta. Em nós, que o Espírito Santo já habita em nós, ele também, nos momentos de calamidade, se apresenta. Para isso existe a manifestação dos dons espirituais, que é para a consolação, exortação do povo e edificação do povo. Por isso nós precisamos dessas reuniões de consagração, de jejum, para o Senhor nos consolar, notadamente nos momentos de urgência, nos momentos de calamidade. Devemos buscar a Deus. Mas isso só faz um povo que é doutrinado, um povo que conhece a palavra de Deus, um povo que é temente a Deus. Já Aziel vinha de uma família consagrada a Deus. Olha a importância, irmãos, de nossas famílias terem a presença do Espírito Santo nelas, de nós fazermos culto doméstico, de nós prezarmos pela doutrina nas nossas famílias. Jaziel vinha de uma família que há mais de séculos estava servindo a Deus. E por isso Deus usou aquele homem. E ele se levanta no meio da congregação e traz uma mensagem para todo o povo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Natanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Jerusalém, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. O que essa palavra profética de Jaziel nos ensina? Primeiro, que Deus nos conhece por dentro. Ele conhece o nosso íntimo. Como diz o salmista, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos pó. Ele sabia que o povo estava assustado e com medo. E é por isso que as primeiras palavras que ele diz são: não temais, nem vos assusteis. Segunda coisa, Deus não deixa de mostrar a realidade para o povo. Realmente estava vindo uma grande multidão. E eles encontrariam aquela grande multidão na ladeira de Ziz, diante do deserto de Jeruel, no outro dia. Realmente estava vindo uma grande multidão, e esta multidão estava se aproximando cada vez mais, estava muito próxima. Deus, irmãos, não conta história da carochinha. Deus não faz desaparecer a realidade. Deus age na realidade. Isso é um grande diferencial com relação à teologia da prosperidade e à teologia da confissão positiva. Se os irmãos forem estudar a teologia da prosperidade e a teologia da confissão positiva, elas têm origem na chamada ciência cristã, uma heresia que surgiu no final do século XIX por uma senhora chamada Mary Ed Baker, que se baseou, por sua vez, no estudo de um médico místico que criou a ideia do pensamento positivo. E a ideia dessa ciência cristã era essa: é que a doença não existe. A doença não existe. É uma ilusão. E você tem que se desprender desta ilusão. Irmãos, a doença existe, a maldade existe, a calamidade existe, mas Deus age na calamidade, na doença, na dificuldade, na adversidade. A teologia da confissão positiva e a teologia da prosperidade defendem essa ideia de que o mal não existe para o crente, mas ele existe sim. A adversidade existe sim. E Jaziel disse: está vindo sim uma grande multidão. Vocês vão encontrá-la amanhã. Mas não temam, porque a luta não é de vocês, a luta é minha. Vocês são o meu povo, minha propriedade peculiar dentre os povos.
vocês estão temendo a mim, vocês estão obedecendo a palavra, vocês estão aprendendo a palavra, vocês estão vivendo conforme a palavra. Então eu tomo a luta para mim. Eu quero esta oportunidade para mostrar o meu poder para vocês. Agora, olha que interessante. A luta é minha, mas vocês têm que ir ao campo de batalha. Sair-lhes ao encontro. Não é para ficar aqui orando, jejuando no templo, não. É para irem ao campo de batalha. Vocês vão se encontrar com o inimigo. Vocês não vão lutar. Fiquem parados, de pé, mas estejam no campo de batalha. Meus irmãos, nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Mas temos de estar no campo de batalha. Não podemos fugir do campo de batalha. Não podemos fugir da luta. Muitos estão acomodados. Muitos estão recuando. Mas nós não podemos fugir da luta. Temos que ir ao campo de batalha. A luta não é nossa. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Se nós formos lutar contra o maligno, seremos derrotados. Mas Jesus vence por nós. Luta por nós. Mas nós temos de estar no campo de batalha. E aqui nós nos lembramos de outro hino da harpa cristã. O hino 212 da harpa cristã. Muito conhecido de todos. Traduzido e ou adaptado por Paulo Leira no Macalão. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Quem luta por nós é o Senhor. A peleja não é nossa, mas nós temos que estar no campo de batalha. Terceira coisa, a quarta coisa, é que a luta não era do povo, mas sim de Deus, feita em nome do Senhor. Essa foi a mensagem. Então Josafá sabia que tinha que ir para o campo de batalha. Sabia que a luta seria de Deus. Sabia que eles não deveriam lutar. Mas quando encontrassem o inimigo na ladeira de Ziz, diante do deserto de Jeruel, deveriam ficar em pé, parados, e vendo o livramento que o Senhor daria. Mas Josafá faz o quê? Tinha que interpretar a mensagem. O povo estava unido, em união, com a presença do Espírito Santo no seu profeta, e Josafá então se aconselha com o povo. Olha que bonito. Primeiro, ao ouvir essa palavra, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. O povo creu na palavra e começou a agradecer a Deus, começou a adorar a Deus. Josafá pôs o rosto em terra, pôs a boca no pó. Ele, sendo o rei, é o primeiro que dá o exemplo de humilhação, de gratidão, e o povo adora a Deus, porque creu. Porque tomou posse daquela palavra profética. Mas quando ele se levanta, ele se aconselha com o povo. E eles chegam a uma conclusão. Se nós temos que ir ao campo de batalha, mas nós não vamos lutar, então eu não vou colocar os soldados na frente. Eu vou colocar os levitas e os sacerdotes louvando a Deus, porque nós já sabemos que Deus irá vencer por nós. E eles já vão adorando a Deus, louvando a Deus. Veja bem que Deus não mandou que fizesse isso na palavra profética, mas ele interpretou. E como prova da crença, da confiança na divina providência, eles resolveram adorar a Deus. E vai à frente os levitas, os sacerdotes, louvando a Deus com seus instrumentos, os cantores cantando, e atrás vão os soldados armados. Por que armados? Porque o soldado tem que ir armado para o campo de batalha. Nós temos que estar preparados para o campo de batalha. Embora a luta não seja nossa, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus.
Paulo deixa isso bem claro lá em Efésios capítulo 6. Revestivos, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. A luta não é nossa. Jesus luta por nós, mas nós temos que estar armados, devidamente preparados. Os soldados estavam armados. Veja bem. Versículo 21, capítulo 20 de 2 Crônicas. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Foram adorando, louvando, mas os soldados estavam armados. Primeiro os levitas e os sacerdotes. Josafá se aconselhou com o povo e resolveram adorar a Deus em meio à calamidade, indo para o campo de batalha. E quando o povo começou sua caminhada, Deus também começou a trabalhar. Versículo 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva, quando a gente começa, Deus começa conosco. Faça o que está ao seu alcance, e Deus faz o que está além do nosso alcance. Quando o povo começou a ir em direção aos inimigos, conforme a palavra de Deus, Deus começou a pelejar por eles. E quando eles chegaram ao encontro dos inimigos, já estavam todos os inimigos mortos. Nenhum escapou. E o trabalho que eles tiveram foi apenas de saquear os despojos. Deus criou esta circunstância para enriquecer materialmente o povo de Judá. Judá, que estava com medo de ser destruído, agora era enriquecido. O povo, depois de 3 dias de despojos, demoraram 3 dias para saquear, tantos eram os despojos, eles então fazem o quê? Versículo 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram o nome daquele lugar, o vale de Beraca, até o dia de hoje. Quando eles pegaram os despojos, eles mostraram que não tinham seu coração nas riquezas obtidas, nos bens amealhados, mas eles foram a louvar a Deus. Depois do trabalho do saque, eles foram louvar a Deus. No vale que acabou se chamando o Vale do Louvor, o Vale de Beraca, o Vale da Bênção. Que maravilha! E como se isso fosse pouco, eles saíram daquele louvor e voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Eles voltaram para Jerusalém, para o templo, certamente para entregar os despojos que eram de Deus, a parte dos despojos conforme a lei da divisão da presa, e para adorar mais uma vez a Deus, para agradecer a Deus. Em meio à calamidade eles adoraram, e quando receberam uma bênção, adoraram uma vez mais. E Deus ainda dá um plus, porque o texto diz: e veio o temor de Deus sobre
todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Diante da calamidade, busquemos a Deus. Oremos, jejuemos. Estejamos preparados antes da calamidade, devidamente doutrinados, devidamente cientes da vontade de Deus, obedientes ao Senhor. Na hora do imprevisto e da calamidade, busquemos a Deus em oração e em jejum. Deus falará conosco. Façamos o que está ao nosso alcance fazer. E Deus certamente fará o que está além do nosso alcance. E não deixemos de ser agradecidos. Amém.